nasci no lar adventista e me afastei quando eu tinha 10 anos. E eu retornei após o meu casamento, porque foi com um não adventista. E quando eu casei, fiquei grávida, aí que eu retornei à igreja e comecei a me dedicar mesmo. Ele não gostou muito, mas eu quis estar na igreja com meu filho. E eu passei a trabalhar 100% para Jesus. Eu dava aula na escola adventista do IBES. Tudo que me pediam para fazer, eu estava fazendo. A gente fazia muito trabalho missionário. Com 6 anos de casada, ele não queria saber de Deus e começou a fazer um monte de coisas erradas e eu não aceitei. E eu resolvi então colocar a culpa não no erro dele e nas pessoas, eu coloquei a culpa em Deus. E saí da igreja, prometendo que nunca mais colocaria os pés dentro da igreja adventista de Campo Grande. Aí foi logo consequência. Eu deixei o trabalho da escola adventista do IBES e resolvi sair, me divertir. Coisas que eu não fazia antes, eu comecei a fazer. Passar a noite fora de casa, dançando, curtindo. Porque antes meus pais não me deixavam fazer e eu queria aproveitar. Horas na frente do espelho, colocando unhas postiças, escovando o cabelo, me preparando para uma coisa que no início eu achei que era muito importante para mim e depois passou a não ter mais importância. No outro dia voltava tudo como antes, eu me sentia sozinha e vazia, mas ninguém podia chegar perto de mim e falar de Deus para mim. Eu passei a ter aversão, porque eu pensei que todo instante Deus era culpado de estar permitindo sofrimento na minha vida. Eu queria minha vida de volta. Eu só queria ser feliz. E aí eu passei a me trancar em casa. E aí eu comecei a entrar em salas de bate-papo e conversar. Até que apareceu um homem e eu comecei a conversar com ele. E ele se demonstrou ser aquilo que eu queria. Ele mandou uma passagem aérea e eu fui a São Paulo conhecê-lo. Esse homem, ele cobria assim, todas as minhas expectativas na época. Ele se portou como um cavalheiro para minha avó, para minha mãe. Passado 3 meses, ele voltou à cidade, sem ser convidado. Ele já tinha tirado fotos de coisas que a gente tinha na pedreira, de bens que a gente tinha, da família, mas eu não sabia. E ele resolveu pegar meu filho para levar para Vitória. Porém, o meu filho, a minha mãe não deixou. E aí ele saiu e foi até a escola onde o meu primo estudava, sabendo que ele estudava ali. Pegou o Vinícius e deu uma carona para o Vinícius e sequestrou o Vinícius. Estava dentro da minha casa, estava fazendo almoço, a menina estava limpando a casa, eu ia lavar lá fora, na garagem, e aí a campainha tocou. Era uma viatura de policiais pedindo para que eu fosse à delegacia, porque queriam que eu esclarecesse um assunto. Quando eu estava sentada na viatura, ele me algemou e me levou para a delegacia de Nova Venécia. E começaram a me fazer um monte de perguntas e eu não sabia o que responder. E eu perguntava o que estava acontecendo. E aí me colocaram numa sala fechada
E eu fui saber do que realmente tinha acontecido, era quase 5 horas da tarde. O Vinícius, ele tinha uma dificuldade respiratória, ele tampou a boca do Vinícius, e ele não sabia que o Vinícius não respirava pelo nariz. E o Vinícius veio a falecer. E ele tentou fugir do lugar. A polícia então recuperou esse homem e levou para a delegacia. E quando eu soube do que aconteceu, eu comecei a gritar desesperada. Eu falei, não é possível. Não, ele não fez isso. Gente, ele não fez, esse homem é um gentleman. Mas quando eu vi do alto da escada, eu descendo, e ele passando na minha frente, algemado, eu cheguei a questionar por quê. E ele falou, meu plano deu errado. Eu vou te falar uma coisa. Eu não consegui sair dessa. E você também não vai sair. Se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. E ali começou o inferno na minha vida. A justiça começou a acreditar na voz de um mentiroso. Por mais que eu gritasse e falasse com eles, eu não tenho culpa, não fiz, não fui eu. Ninguém acreditou em mim. Fui presa. Todos os dias eu sentava à beira do portão, esperando a porta abrir para eu sair. Fiquei meses sentada esperando. E eu não me afastava do portão. Toda hora que abria o portão, eu esperava sair. Falei, não, eles cometeram um erro comigo. Logo, logo eu vou sair, eu vou sair. Mas a minha liberdade, ela não vinha. Meu filho tinha 15 anos. Um menino de ouro, perfeito. Meu presente. E ele não deixou de me ver. Ele levava tudo aquilo que eu gostava de comer. Me dava muito abraço. E sempre na hora de ir embora, ele olhava para trás, jogava um beijo e falava, mãe, espera só mais um pouquinho que você vai embora. Mas esse pouquinho se tornou um pesadelo, porque com 10 meses veio uma sentença de 29 anos. Eu fiquei quase louca quando eu ouvi na televisão que eu fui sentenciada a 29 anos por uma coisa que eu não tinha feito. Que eu ia passar 29 anos ali, ninguém tinha me explicado nada. Houve recursos, muitos recursos, gastou muito dinheiro. Mas nada podia ser feito. Era véspera de Natal. No horário da visita, meu filho, ele vinha com a minha família e quando eles estavam fazendo a curva do presídio de Tucum, havia um homem parado na placa e ele deu um tiro. Esse tiro atravessou o vidro do carro, chegou a ferir a mão do meu filho e no segundo tiro atingiu o pulmão, o cinto de segurança e passou a bala pelo abdômen do meu pai. E eles tinham sempre um horário fixo que chegava. E eu via que não chegava e começaram a gritar dentro do presídio, atiraram-me uma visita lá fora. Na hora eu perdi a minha força porque eu senti uma coisa assim como se estivesse arrancando o coração do meu peito. Eu dei um grito e saí para fora, olhei para a guarita e falei assim, ei, atiraram em quem? Eu falei, o que aconteceu com meu filho? Eu já liguei ali e eu arranquei o revólver da mão dele e eu quis tirar minha vida.
Eles correram para o hospital meridional, mas não teve jeito. A próxima cena que eu tenho na minha mente, eles deixaram o advogado que me defendia ir ao presídio falar onde que estava sendo sepultado meu filho, onde ele ia ser velado. E antes mesmo que ele abrisse a boca, eu lembrei da minha promessa, que nunca mais eu ia botar um pé dentro da igreja de Campo Grande. Ele não precisou me falar, eu já sabia que o Lohan ia para a igreja de Campo Grande. Eu olhei para dentro da igreja quando eu deparei com aquele caixão lá na frente. Deus, ele foi quebrando meu coração até eu chegar lá. Eu fui chegando na frente do meu filho aos pedaços, sem força, sem fala. Não acreditando, eu pensei que ele fosse abrir os olhos a qualquer momento, que aquilo ali era uma pegadinha, que alguém estava fazendo alguma coisa para eu me convencer que eu tinha que voltar para os braços de Deus. Eu não pensei que aquilo fosse verdade, mas era verdade. No dia do sepultamento dele, me levaram de volta para a igreja de Campo Grande. Ali eu percebi que o Espírito Santo de Deus estava me tocando todo o tempo dentro do presídio. Que era ali que eu era feliz e eu me negava a ser feliz por puro egoísmo. Não pensa que é fácil. Eu voltei para o presídio sem saber quem eu era. Só escrevia versos da Bíblia que eu me recordava de cor na parede, porque na parede tinha as mãos do meu filho desenhadas com contorno de lápis, e eu preenchi essas mãos com os versos da Bíblia. E eu só perguntava a Deus por quê. Mas eu só fui entender por quê depois de bastante tempo. E eu passei a me agarrar com uma tábua de salvação. Eu preciso ver meu filho de novo. No dia da ressurreição eu vou ver ele outra vez. E aí teve a saída do Dia dos Pais, a saída temporária. E eu resolvi me batizar. E eu fui mais além. Eu cheguei para o pastor e falei, eu gostaria, após o batismo, de falar para as pessoas da igreja o que me aconteceu. Eu preciso falar isso, porque eu preciso que eles saibam e que os jovens aprendam, entendam o que me aconteceu. E é por isso que eu falo isso agora. Apesar da minha rebeldia, ele não se esqueceu de mim. Ele foi lá e me resgatou. E me deu a oportunidade de eu recomeçar, de eu ser uma nova pessoa. Hoje eu tenho a família que me ama, um marido, a oportunidade de recomeçar, de reconstruir minha vida, de ser útil para Deus pregando o Evangelho, de trazer pessoas para Jesus, que é o mais importante. E eu digo que vale a pena se agarrar a Cristo, porque esse mundo não vale a pena. Vale a pena voltar para os braços de Jesus.